dizer isso e coisa, mas eles sabem, é uma realidade, não é porque está apanhando que é muito complexo, é uma mudança. Eu quase ousaria te dizer que é uma das mudanças mais complexas operacionalmente falando, porque você tem que atender o mercado, você tem que dar satisfação ao mercado. E hoje, lamentavelmente, a modernidade, ela nos pincela com uma série de realidades, né? Então, o nosso amigo pedindo, é o assaltante, parando, levando as coisas, são as combis de correio que são paradas, este é um ponto que eu diria que é um ponto crucial, é um ponto que tem que ser efetivamente olhado e delineado de forma com muita persistência e avaliação. E você acha que o pessoal, para trabalhar nesse ambiente de mutação, poderia ser aprimorado, preparado numa escola como a SPM, quer dizer, como a escola que preparou publicitário ao longo do tempo, já tem 65 anos, formou uma geração de publicitários, mas marketing direto foi uma coisa que foi feita muito mais pela Bendy, naqueles cursos que geraram aquela quantidade imensa de associados e que aprenderam não necessariamente nas escolas, mas através de cursos resumidos, cursos de uma semana, de 2 dias, 3 dias, e se tornaram grandes no mundo. Mas eu acho que hoje, aquilo que era preparado no passado já não é o suficiente. Diante dessa situação nova, que você vendeu, tem que entregar, quem entrega hoje é o Correio, e aí entra o SEDEX, FedEx, DHL, isso tudo são os processos, havendo entre eles um tipo novo de concorrência, né? E agora um amigo meu me mandou dos Estados Unidos 2 exemplares de livro. 2 exemplares pelo Correio. Mandou um, não chegou, eu falei, manda outro. Mas, como ele foi ao Correio americano, colocou como correspondência, como impresso. Até agora não chegaram. Só chegaram depois que ele me mandou para o FedEx. É impressionante. Né? Exatamente. É impressionante que o sistema antigo não funciona, não está deixando de funcionar. Não sei onde é que o livro se perdeu, os livros se perderam, nos Estados Unidos ou aqui, porque os Estados Unidos também deve ter o mesmo problema, a redução do correio. Sem sombra de dúvida. Então, dentro disso, é preciso ter gente preparada para isso. A formatação do pacote, né? A formatação do pacote, ela sofreu. Então, mas essa preparação, que eu acho que é um grande desafio que nós temos. Sem sombra de dúvida. E isso aí começaria, inclusive, no próprio seio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que ela está fazendo. Não estou palhando, mas deveria estar já fazendo de uma outra forma, correto? Porque, sem sombra de dúvida, há essa guinada é difícil, viu, Pio? Essa não é fácil, não. Tem muitas empresas que estão chegando, mas é aquela história. Nenhuma delas conseguirão ter aquela mobilidade, aquele conhecimento, aquela dinâmica que o segmento postal teve. Em função do quê? Em função da massa, né? Da massa de trabalho, da continuidade do trabalho. Já ao passo que no outro não, no outro é sinuoso. Hoje tem 500, amanhã tem 1.500, depois da manhã tem 100 só para entregar. Então, esta administração é um outro ponto que ele é bastante diverso. Mas não há, é um desafio, né? É um desafio a ser enfrentado, analisado e detonado nos processos pertinentes, né? Então, Paulo, numa análise, num resumo, hoje, quer dizer, no passado, no período intermediário, hoje e no futuro, sem dúvida nenhuma, a mutação é contínua, né?
Inteiramente. E a capacidade de se adaptar ou de se preparar, preparar antes é meio difícil, mas a capacidade de, diante da mutação de alguma coisa que está acontecendo, e que pode ser até originada por você, mas normalmente originadas em empresas multinacionais, tem que ser absorvida de uma forma eficiente pelos profissionais que vão se dedicar a isso. Ô Pio, é a tua história. Fazendo uma análise, vamos lá, dos nossos tempos, né? Usando isto. Como as coisas mudavam? Mudavam mais com compassos, não é isso? Uhum. Foram mudando. Hoje não, hoje as coisas acontecem. E, na verdade, as mutações, elas vêm normalmente, primeiro, dentro do quê? De um sentido pleníssimo de criatividade, né? O indivíduo lá é criativo, tem coisa, ele vai, detona aquilo. Muito bem. Mas ele é muito criativo, ele está preocupado com aquilo que ele criou. Ele não quer nem saber como é que isso daí precisará. Então, ele fez o dele. Mas isso precisa de toda uma cadeia, né, para que seja efetivamente atendida. Então, esta dinâmica é que eu acredito que ela torna-se mais crucial nos tempos atuais. É a promessa a ser cumprida. Hein? Promete e fazer as coisas que prometeu usando a sistemática disponível. Ou primeiramente buscar efetivamente analisar o que quer, o que pretende, e depois que isso estiver devidamente delineado, aí aprontar e detonar, né? Mas seria mais ou menos isso, mas não é muito fácil não. Hein? Não, é mais ou menos, que hoje eu vi um comentário na imprensa de que era uma coisa qualquer que estava mudando, mas era como mudar os pneus do carro em movimento. Mudar os pneus. É isso. Exatamente. E sem perder o caminho. Sem perder o compasso, porque hoje todos nós somos muito atingidos pelas realidades imprecisas, né? As coisas, elas vêm de forma muito mais desordenada. Acontece, prima, aconteceu, e agora? O que é que faz? Né? Já antigamente não havia, por isso, né? Você vê a escala. Cheguei aqui, comecei a falar de 1900 antigamente, né? Vai, você chegou lá. Mas hoje não, hoje, primeiro que o próprio ser humano, ele já vem com aquela, né? Com aquela sagacidade, ele não quer perder muito tempo para imaginar, ele quer logo, viu, quer fazer. Mas nem tudo pode ser assim, né? As coisas realmente precisam do seu timing, do seu movimento. Então, quer dizer, a única maneira de a gente construir o futuro, você diria o quê? Aprendendo com o passado, evoluindo com o passado. As lições acontecidas eu acho que é muito bom sempre. Ver quando aconteceu, o que trouxe de bom, passou a ser ajustada após isto, aquilo outro, não é? Aí seguiu, muito bem. Aí qual foi o outro estágio, né? Porque essas realidades, elas vêm acontecendo por estágio. Veja só, eu comecei falando para você de uma situação de indústria farmacêutica, né? De uma mutação, aí pulei para uma empresa que fazia a maior expedição para o consumidor final já naquela época, através da Gist, né? Sem computador, né? Esse sistema datilográfico era sem computador. Né? Sem computador. Era um computador mecânico. Era ali no soquinho, né? No soquinho, e conforme eu focalizei em sacos remendados, que você pegava o saco assim, ele tinha 95% de alinhavo, de costura, e 5% de tecido. É verdade. Mas esse é o grande ponto. Agora, de qualquer forma, não tenha dúvida que há boas cabeças, há muita forma de norteamento nova, né? E agora é preciso para o ser humano
saiba que ele é feito dentro de uma determinada configuração. Mas aí eu pergunto, Paulo, uma coisa que é que eu sou professor da escola, vejo, tenho o contato com alunos brilhantes, são cada vez mais espertos. Mais espertos, mais brilhantes. Mais brilhantes. E o que acontece com eles? Esse fascínio, eu uma vez, não dando a aula aqui, foi uma aula que eu dei em Campinas, um camarada falou, para que serve esse negócio? Para que a Bend serve para quê? Isso não tem mais sentido. Ele, de Campinas, que é uma cidade do interior, mas que detesta ser chamado de interior, né? É uma cidade nova, e que via essa atividade que nós estamos aqui, você colocando agora aqui, o carteiro com poucas cartas na mão, todo esse conhecimento, de certa forma, é esquecido diante do que está acontecendo de novo. O que está acontecendo de novo, é preciso você poder fazer, ser capaz de evoluir do passado. Então, acho que você concorda que é necessário dar uma atenção especial nisso, não só na SPM, em todas as escolas de comunicação do país? Olha, Pio, você sabe, cada um de nós tem a sua vivência, a minha é muito rala sobre determinados pontos, sabendo a verdade. O que sucede é o seguinte, eu acho que sempre é válido a análise do ponto atual, do que aconteceu bem recentemente, do que poderá, o que vai naturalmente acontecer logo adiante, e em função dos descompassos, aí volta um pouquinho mais atrás e vê qual foi o problema maior vivenciado e como foi resolvido, né? Porque esse é que é o ponto. Hoje se é cheio de todos nós, temos N aspectos, né, a nos nortear. Agora, qual é o norteamento mais pertinente? Qual é o norteamento que deve ser desconsiderado? Como transformar aquele que deve ser desconsiderado num ponto válido com os aperfeiçoamentos que se façam necessários, né? Porque há sempre o quê? Há o sentido pressa, né? Todo mundo está correndo atrás, está todo mundo correndo atrás, é aquela história. Mas eu vejo sempre que é preciso um comedimento em determinados pontos para que você consiga tirar o máximo proveito da... Pergunto a você, qual o aconselhamento que você dá com essa longa carreira, começada em 67, passando por todos esses caminhos, para que alguém se dedique a ganhar dinheiro, a ter sucesso com uma atividade de venda à distância, na verdade, nem marketing direto. Marketing direto é um nome meio inventado, mas venda à distância é uma coisa óbvia. Está vendendo à distância. Né? Na Itália, inclusive, a associação se chama Associazione Italiana de Venda à Distância, alguma coisa desse tipo. Então, hoje, qual o aconselhamento, qual a palavra que você daria para cada pessoa que ouve essa sua entrevista e fala, quero me dedicar a isso? O que você aconselharia a essas pessoas a fazerem? Ô Pio, vamos lá. Produto X. Então, eu tenho esse produto X. Esse produto X, eu consigo produzi-lo ou eu consigo comprar de um fornecedor pertinente. Agora, eu sei quem consome esse produto. Eu já testei esse produto, lógico, se é um homem não é um vestido, né? Não é...